Então, ex-ministro Gedel Vieira Lima volta a chorar em depoimento à Polícia Federal. Essa notícia do site G1.com, né, João Márcio, vai falar que o ex-ministro do governo Temer, o Gedel Vieira Lima, né, do PMDB da Bahia, né, voltou a chorar num depoimento à Polícia Federal. Por que ele chorou? Porque foi preso novamente. Ele já tinha sido preso, acho que no ano passado, né, no início do ano. Mas por que prenderam o homem? Prenderam o homem porque ele tinha 51 milhões apreendido em um apartamento. Até agora não foi provado 100% que o dinheiro é dele. Mas ele meteu a mão nele, porque tem impressão digital dele nas notas, né? Então... Mas os indícios todos apontam para ele. Inclusive, que eu ia justamente comentar é que as impressões digitais do Gedel estão lá no dinheiro, né, João Márcio? Isso mesmo. Na verdade, o Gedel já tinha experimentado uma cana. Foi ele que saiu, foi liberado sem tornozeleira pela falta. Nós até brincamos aqui no programa mesmo, dizendo que tornozeleira eletrônica estava em falta. Pense quanta gente usando, né? Então ele foi liberado sem uso de tornozeleira eletrônica. E agora ele voltou para Papuda, para o presídio da Papuda, para a mesma cela que ele ocupava antes. E voltou justamente porque ele emprestou um apartamento de um dono de uma construtora, dizendo que ele ia guardar lá uns pertences do falecido pai dele. E quando a polícia chegou lá, descobriu que tinha só 51 milhões nesse apartamento, em malas e caixas, e foram fazer uma busca ou uma averiguação, uma investigação, e descobriram que tinha o dedinho do Gedel. Não se sabe se ele foi ajudar algum companheiro a contar o dinheiro ou alguma coisa, mas que ele meteu a mão no dinheiro, meteu. Mão esquerda, diz que era na mão esquerda. Mão esquerda. Agora, se o choro dele é por estar preso ou por ter perdido 51 milhões, a gente já não sabe. Mas o fato é que agora ele vai experimentar uma cadeia e as coisas começam a ser esclarecidas. Porque o próprio Joesley Batista, que está enrolado agora, nessa semana, foi decretada a prisão dele ontem também, o executivo da JBS, naquela delação premiada, ele disse que antes do Rocha Loures, o representante do senhor Michel Temer nas negociatas com a JBS era o senhor Gedel Vieira Lima. Depois que o Gedel foi preso, aí sim que eles passaram a negociar com o Rodrigo Rocha Loures, aqui do Paraná, que já experimentou uma cana também. Então aí acha 51 milhões com o homem, provavelmente faz parte da mutreta. E aí vem aquela história do Rocha Loures com uma mala de 500 mil e assim por diante. Então aí começa a se comprovar a teoria de que esse povo estava metendo a mão em muito dinheiro mesmo. Deve ter muito apartamento por aí cheio de dinheiro, ou muito dinheirinho bem guardado pelos cantos aí para abastecer campanhas de um monte de gente, e um monte de gente com bastante medo, provavelmente, porque enfim as casas de alguns começam a cair. E a gente espera que isso seja esclarecido, saber de onde veio, para quem ia, o dinheiro era de quem, estava guardando para alguém, era só dele, para que a população saiba, porque 51 milhões é prêmio de Mega Sena acumulada. A Loto Fácil da Independência, que ocorre uma vez por ano, pagou 75 milhões. Ele tinha no apartamento guardadinho lá numas caixas bolorando 51 milhões. Dificilmente o prêmio da loteria sem acumulada isso. Então não é pouco dinheiro, é muito dinheiro mesmo. Você veja, eram dois carros grandes da Polícia Federal lotados até o S de dinheiro para conseguir levar. Os caras demoraram quase um dia inteiro para contar com máquinas. 7 máquinas, parece. 7 máquinas contando dinheiro dia e noite para conseguir chegar. Então é um absurdo. Enquanto o trabalhador brasileiro, uma meia dúzia de nota, precisa passar um mês e se virar, esse povo aí com milhões bolorando para os cantos para fazer as negociatas deles para se manter no poder e continuar roubando. Isso é dinheiro público, isso é dinheiro que deveria estar melhorando com certeza a situação de vida do povo brasileiro, que está aí escondido nas malas para beneficiar uma meia dúzia, infelizmente. E o Gedel, João Márcio, o Gedel é o homem forte do governo, era até agora há pouco tempo o homem forte do governo Temer, só que o Temer, os palacianos de Brasília não falaram nada sobre a prisão dele, pelo menos não para a imprensa. Mas na época que ele foi preso lá a primeira vez, líderes do governo fizeram uma carta dizendo das capacidades
de gestão, as capacidades administrativas do Temer, do Gedel, e onde 27 líderes aliados do Temer assinaram essa carta. Na verdade, isso aconteceu quando ele saiu do governo. No passado, ele foi impressionar um outro ministro a fazer uma liberação de uma área no centro histórico de Salvador para construir, e aí isso virou um escândalo e ele saiu do governo. Foi nesse momento que os líderes dos partidos fizeram uma carta de apoio, dizendo que ele era uma pessoa extremamente competente e com uma destreza necessária para comandar a articulação política do governo e assim por diante. Tem muita destreza, para estar com 51 milhões guardadinho, tem muita destreza mesmo. E naquela época, todos os líderes do governo Temer estavam de mãos dadas com o Gedel. Não sei se agora estarão. Agora provavelmente muitos estão com medo, porque se o Gedel, que é meio destemperado, meio chorão, resolver abrir a boca, muita casinha vai cair. Então uma área que abra a boca e fale a verdade, dizer de onde veio esse dinheiro e para quem servia, se era só dele ou se tinha mais sócios nessa brincadeirinha aí, porque é muito dinheiro para um só, né, Lourenço? Com certeza. Ó, e só complementando o que você falou do choro dele, pelo jeito que ele chorou, se apertarem, o homem entrega. Acho que é meio botas o rapazinho lá. Então, ele tem uma aí... cara de bundão, se der uma espremidinha bem com jeito nele, ele confessa tudo. É por isso que os palacianos agora fazem reuniões, fazem jantares e almoços, mas quando a imprensa pergunta, falaram da prisão do Gedel, eles dizem não tocamos nesse assunto. Nem conheço o homem. Nem conheço, é isso aí.